Muitas vezes nós perdemos a nossa vitória por causa disso. Muitas vezes nós rodamos no deserto por causa disso. Porque não cremos, porque não queremos obedecer. Nós trocamos a voz de Deus pela voz do amigo, pela voz do colega, pela voz do marido, pela voz de fulano, de cigano. A gente não para ouvir a voz dele. Quando ele disser, vá, ele garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto aqui, eu achei interessante, né? Na batalha se esforçaram. E eu lembrei de alguém, Josafá. Quem não conhece a história de Josafá, na verdade? Segundo Crônicas 20, vai falar que os filhos de Amon, os da montanha de Moabe, de Seir, eram povos, estavam descendo contra Judá e Jerusalém para pelejar contra eles, de surpresa. Mas veio alguém avisar. E a palavra do Senhor diz que Josafá fez o quê? Ele foi consultar ao Senhor. E quando ele olhou para o templo, ele começou a adorar ao Senhor. E ele chamou a atenção do Senhor. E o Senhor levantou no meio do povo um profeta. A palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre aquele homem. E ele começou a dizer: nessa peleja não tereis que pelejar. Parar, estar em pé e ver o livramento do Senhor. Muita gente pensa que ele tinha que parar e cruzar os braços. Só que não. Foi dada uma ordem. Josafá entendeu o recado. Ele preparou o povo para a guerra. Só que ele fez um negócio interessante. Ele colocou os cantores na frente. Então eu quero dizer para você que faz parte do departamento e que Deus separou você para cantar, se consagra. Porque o primeiro pelotão a enfrentar o adversário é o seu. Você sem unção, você sem buscar, você é algo fácil. Você acha que vai chegar aqui com técnicas e vai arrasar? Coitado. Dentro da casa de Deus. Não é que você vai fazer as coisas de qualquer jeito, não. Mas dentro da casa de Deus você tem que ter uma cobertura. Você precisa buscar, você precisa ter essa unção, você precisa ter essa graça. Você precisa entender que você não faz nada, quem faz é Ele. Você é apenas um canal, um condutor. Você é uma torneira que Ele abre. E se você estiver obstruído, ou seja, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de rancor, não tem espaço para Espírito Santo. Espírito Santo, Ele é espaçoso. Todo o seu ser tem que pertencer a Ele. Não tem área restrita. Se tiver, Ele não vai atuar. Ele quer atuar na totalidade do seu ser. Josafá entendeu o recado e colocou os homens preparados na frente. Quem eram? Os levitas, vestidos a caráter. Você acha que as coisas de Deus é feita de qualquer maneira? Você acha que você vai entrar e sair de departamento de qualquer maneira? Você acha que Deus não está vendo o que você anda falando do seu líder, da sua líder? O que você anda escrevendo no zap? O que você anda conversando com alguém pelas esquinas? Deus não está ouvindo? Eu tenho um recado para você. Ele não está surdo e muito menos impotente, mas Ele está vivo, Ele está de pé. E quando Ele colocar a mão, sai de baixo. Porque da mão do diabo Ele te livra, da mão do colega Ele te livra. Mas quem te livrará da mão do Altíssimo? Então, nessa noite, receba a graça e o discernimento do Espírito Santo que emana no nosso meio. Josafá não saiu gritando desesperado, não. Ele tomou uma decisão. Ele orou ao Senhor. O Senhor levantou o profeta, apontou uma direção, já dizendo: a vitória é sua. Mas nem por isso você vai desorganizado. Ele levantou o povo e falou: crede nos seus profetas e prosperareis. Botou o povo de pé, organizou cada um por um esquadrão, e na frente os levitas adorando a majestade santa. A palavra do Senhor diz que quando eles entraram no vale, que eles subiram a elevação que dividia aquele vale para o deserto, havia uma elevação, e eles ficaram de frente para o campo de batalha que era o deserto. E quando eles olharam aquele negócio, a palavra do Senhor diz que ninguém de Israel tirou a sua espada da bainha.
si mesmo se destrói. E o quarto ponto que o Senhor falou comigo: puseram em fuga os exércitos estranhos. É muito pouco falado sobre Samar. Algumas versões trazem Sama, filho de Agé. Ele era um dos valentes de Davi. E num episódio, ele estava no meio de um campo de lentilhas. Muitas pessoas acham que campo de lentilhas são campos de arbustos altos, mas não são. As lentilhas são plantações rasteiras. Então, o povo meteu o pé. Os filisteus estavam vindo. Mas Samar se colocou no meio daquele campo e se dignou a lutar por ele, sozinho. A palavra do Senhor diz que Samar venceu um exército e Deus obrou um grande livramento. Um homem venceu um exército. Eu quero dizer a você: não tem palavra que possa te derrubar. Não tem questionamento de ninguém que possa te derrubar se a tua mente está firme nele. Samar podia ter feito o que o povo fez, metido o pé, porque era uma multidão que estava vindo. Mas a palavra do Senhor diz que ele se colocou no meio do campo de lentilhas. Olha os bichos, meu Deus, ele vai morrer. Ele está se entregando. Não, ele se colocou no meio do campo de lentilhas, pegou a sua espada e foi para a guerra. Ele foi lutar pelo que era dele. Tem gente aí que está largando marido, que está largando casa, que está largando departamento, que está largando igreja, que está jogando carteirinha, porque não aceita, porque isso, porque aquilo. Mas nessa noite, acorda. O Deus Todo-Poderoso habita na minha e na tua vida. Se a tua mente estiver firme nele, você vai colocar em fuga os exércitos de seus adversários. Samar segurou a espada e tomou uma decisão. Tomou uma decisão essa noite. Sabe qual é o segredo do cerne dessa mensagem? Da fraqueza tiraram forças. Qual é a sua fraqueza? Usa ela ao seu favor. Aprenda a usar as adversidades da vida ao seu favor. O que vier para te fazer afundar, usa para te fazer subir. Uma vez, eu ouvi alguém contar uma parábola interessante. Um cara tinha um cavalo. Talvez você tenha ouvido, eu vou lembrar você. E ele gostava muito desse cavalo, só que esse cavalo, num dos passeios, caiu num grande buraco. E eles fizeram muitos esforços para tirar o cavalo de dentro do buraco, até eles se esgotarem. Aí tomaram uma decisão: sabe de uma coisa? A gente não consegue tirar o cavalo daí de dentro, então a gente vai enterrar ele para poupar, coitado, o bicho tudo, né? Então começaram a trazer terra e a jogar. Jogavam a terra e o cavalo se sacudia e pisava. Jogava a terra e o cavalo se sacudia e pisava. E conforme eles iam jogando a terra, o cavalo ia se sacudindo e pisando. E nisso a terra foi enchendo o buraco. E quanto mais ele pisava, mais ele subia. Quanto mais jogavam terra, mais ele subia. O que eu aprendo? Deixa eu falar. Deixa eu jogar. Joga a terra mesmo, joga. Porque quanto mais você joga, eu saio. Quanto mais você acha que vai me enterrar, eu vou subir.